Dinastia Transformers, com o 7º e último vídeo da série do Devastator. Eu já mostrei um por um os membros do time dos Constructicons. Se você ainda não viu, procura aí na playlist de Combiner Wars. Então aqui está a caixa em que eles vêm, né? Essa ilustração do Devastator formado, combatendo alguns Autobots, presumo eu. Na parte de cima, símbolo dos Decepticons e mais uma imagem de cada um dos membros. E na parte de trás tem ele formado em tamanho real com os outros membros. Eu estou mostrando a caixa deitada porque ela não cabe em pé aqui na minha bancada. Então vamos lá! Aqui os 6 Constructicons que eu mostrei individualmente em revisões ao longo dos últimos meses. Mostrei o modo robô, o modo alternativo deles, que é no caso de trator ou veículo de construção, e eles quase todos aqui estão no seu terceiro modo, que é o modo combinante, exceto um, que é o Long Haul. Por quê? Porque eu acho que eu fiz meio com pressa a revisão dele e esqueci de mostrar qual é o modo combinante dele. Então eu vou fazer isso agora. Sem deixar o Long Haul no modo combinante, não tem como formar o Devastador, porque ele é a peça do meio, é o que une os 3 de cima com os 2 de baixo. Então, para começar, a gente abaixa aqui a cabeça dele e bota os braços nessa posição aqui assim, e dá uma afastada aqui nos braços, ok? As pernas, a gente faz o seguinte: primeiro a gente abaixa, na verdade tem que pôr o pé dele, tá vendo? Assim para dentro, ele encaixa todo aqui dentro, aí abaixa toda essa parte e abre aqui assim, deixa eu ver, é desse jeito que abre, né? Faz a mesma coisa aqui do outro lado, bota o pé para dentro, abaixa essa parte da perna e abre essa aba nessa posição. E aí tem que pegar, abrir, tem que baixar essas duas partes aqui de trás, vendo? E girar a cintura dele. Quando ele tiver, aí aqui pode encaixar de novo aqui atrás. Quando ele tiver desse jeito, aí ele está pronto para combinar, para se combinar com os seus irmãos. Então vamos lá. O Scrapper vai ser a perna direita do Devastador. Então a gente vai ter que encaixar essas duas partes aqui dentro no Long Haul, e a perna direita do Long Haul vai encaixar aqui embaixo também. Então estou mostrando ele de costas, os encaixes vão ser uns sulcos, é meio confuso, mas é tudo nesses buracos que tem aqui. Deixa eu passar para esse lado e fazer os encaixes. Então vou encaixar primeiro embaixo, e aí em cima fica mais fácil colocar um por um. Mixmaster vai ser a outra perna, e o encaixe não é diferente não, essas duas partes vão em cima e aqui tem essa de baixo, esse encaixe embaixo tem que ser encaixado primeiro. Então a gente põe isso aqui para trás, pega aqui, tenta encaixar na perna deles, vira desse lado, daí eles conseguem ver alguma coisa. Então eu encaixei aqui embaixo primeiro, e aí eu vou com as partes de cima e empurro lá pro fundo até achar o encaixe certo. Pronto. O Hook vai por cima do Long Haul e tem 4 pontos de encaixe. Primeiro, aqui olhando a cara do Hook, você vê que tem esse gancho. Esse gancho vai na cabine do Long Haul. Desse outro lado tem esse pino redondo, ele vai dentro desse tipo chaminé, dessa chaminé. Nessa sola do pé, tá vendo que tem um friso? Isso vai encaixar no ombro do Long Haul. E o pino do outro ombro vai encaixar aqui do lado, onde você está vendo essa peça verdinha. Essa peça verdinha, na verdade, a Long Haul é que ela quebrou aqui dentro. Então cuidado para não fazer o mesmo com o seu. Então com muito cuidado vamos tentar encaixar tudo lá. Tudo ao mesmo tempo. Encaixou aqui,
pôs o gancho aqui, aí depois você vai e coloca os outros pinos, e ainda tem mais, calma aí. Scavenger vai se tornar o braço direito, tem 2 pontos de encaixe. O primeiro é esse gancho que tem aqui, ele vai nesse buraco quadrado. E aqui no braço do long haul tem um pino que fica para trás, ele vai na esteira que vai ficar para trás do devastador. Então primeiro a gente encaixa em cima, coloca até o fundo, e depois é só ir lá atrás e encaixar a esteira no braço do long haul. E aí o Bone Crusher vai ser o outro braço, mesmo encaixe, aqui esse tipo gancho vai no buraco quadrado aqui, e a esteira fica para trás, vai encaixar aqui nessa parte roxa, que seria o braço do long haul. O time vem com essas peças que podem ser usadas como armas individualmente para eles. Isso aqui parece um tipo de canhão, alguma coisa maluca assim, ou pode ser usado como escudo também. E aqui, tipo, 2 armas ou canhões ou blasters, o que você quiser imaginar que isso aqui seja, certo? Não tem projétil nem nada, só tem o buraco, inclusive é oco, certo? Esse aqui são lança-mísseis, e ele tem um cabo que dá para puxar por aqui, ó, e aí se encaixa na mão do robô e ele fica com esse baita lança-míssil bacana, né? Os dois são quase iguais. E aqui eu gosto de imaginar que isso aqui é uma espada, né? Uma espada bem estilizada, você bota assim na mão do robô e blá blá blá, mas na verdade são 2 partes separadas, podem ser 2 espadas também, parecem asas de alguma aeronave ou coisa parecida, mas isso aqui funciona assim, a gente pega e encaixa desse jeito aqui, e vai ser tipo aquele peitoral que o devastador tem. Aqui também a gente encaixa um no outro sem segredo nenhum, e aí fica uma arma num tamanho adequado pro devastador. E esses canhões, a gente abrindo desse jeito, vão ser as mãos dele, a mão esquerda e a mão direita. E a gente tem que encaixar nele essas 3 partes agora, né? Ou a arma também. Aqui tem um pino para vocês entenderem o encaixe. Deixa eu aproveitar só esse ângulo para mostrar o cartão colecionável que o acompanha. Tem ele na forma combinada, obviamente. E atrás, Transformers Generations. Para encaixar o peitoral, a gente tem que coincidir esses ganchos aqui. Ó, tem 2 aqui na ponta, do outro lado é igual, também mais 2. E mais esse terceiro aqui preto que fica nessa parte, ó, tá vendo? Esse vem, deixa eu olhar aqui direito onde é que ele vem. Isso vai encaixar aqui, então isso vai encaixar aqui, nesse quadradinho. E esses 2 que tem na ponta vão aqui nessas esteiras, tá vendo que tem tipo esse plug de como se fosse de tomada. Então a gente tem que segurar com jeito aqui para colocar de um lado. Espera aí, coloca de um lado, não foi, deixa eu tentar do outro, deve ser mais fácil. Assim, agora que eu vi, aqui ainda tem esse pino redondo que vai nesse buraquinho, então eu acho melhor começar por esse lado, porque daí ele já dá uma orientação melhor para encaixar os outros. Colocou aqui, colocou no meio, prendeu aqui, tem que dar uma apertadinha, ele não está muito firme, mas é assim que vai ficar. E os braços, as mãos, na verdade, como eu falei, tem esse pino aqui, aí tem que encaixar no buraco que vai ter em cada mão. Deixa eu ver, tá certo isso aqui? Tá. Então, esse aqui é mais fácil, só encaixar assim e virar. E a mesma coisa desse lado aqui. Na verdade não é para virar do jeito que eu virei, não. Na verdade tem que virar o pulso, que é essa parte maior aqui, que tem até o detalhe redondo, tem que ficar para frente. E obviamente só pôr na mão dele a arma. Foi um pouco difícil caber aqui na minha bancada, ele tá quase no limite, aqui em cima já tem uma lâmpada, mas tá aqui. Ele tem aproximadamente, deixa eu ver aqui, 45 centímetros de altura. Eu tô medindo só até a cabeça, porque
Se contar com um guindaste dá para levantar aqui, aí dá diferença, obviamente. É mais uma coisa que eu lamento, que esse guindaste não gira para os lados, que daria para pôr aqui por cima do ombro ou para frente, fazer alguma brincadeira assim, para mudar um pouco esteticamente. Mesma coisa que a pá dá para mexer um pouco assim. Então, dependendo do que você faz, né, da pose que deixa ele, esses detalhes assim podem deixar ele mais agressivo, por exemplo, né? Porque você fica essas pontas assim, se deixa ele numa forma de ataque, parece que é que nem o cachorro o gato quando fica com os pelos eriçados assim, é um negócio desse jeito. Mas enfim, primeira coisa que chama atenção é o tamanho, obviamente. Ele, em qualquer lugar que puser ele em exposição, chama atenção também por causa da cor, né? Um negócio pintado de caneta marca-texto desse tamanho, não tem como não ver. E eu acho que como robô ele é proporcionalmente bem distribuído, né? Desconsiderando que ele tem várias partes assimétricas e alguns problemas de encaixe e tal. Até que ele parado assim, ele parece um robô bem com as partes assim, sem muito exagero, assim, o braço ser muito longo, a perna muito curta, coisas desse tipo assim, né? Tem até algum desenho aqui, se você reparar, da coxa para a perna fica um pouco mais largo, dá a impressão de ser tipo aquelas botas de robô, que é como eu me refiro quando tem esse desenho, né? De ir alargando até o pé. Mas, como vocês já devem saber, não é um mar de maravilhas essa figura. As articulações dele, ele tem até que várias articulações, só que sempre tem que tomar cuidado na hora de mexer, porque o risco de desencaixar alguma coisa é muito alto. Os encaixes, eles não são assim muito perfeitos. Começa a mexer a cabeça é o que tem menos problema, ela mexe para os lados, mas ela não olha para cima nem para baixo. Acho que eu devia olhar, né? Porque ia ficar legal ele olhando para um robozinho assim na frente, e olhar para esse lado aqui não resolve muito, porque afinal ele tem muita coisa no ombro. Esse lado aqui é o ponto cego dele. Os braços dos dois lados funcionam basicamente igual. Para mexer, às vezes você tem que tirar alguma coisa do lugar, tipo aqui, né? Para mexer aqui você tem que levantar essa parte. Ele vai ter a rotação aqui na parte preta, e o cotovelo funciona assim. Então o cotovelo vem até aqui e tudo bem, dá para girar o pulso e dá para abrir e fechar a mão também, né? Tanto é que a outra já está segurando a arma, que é só fechar e ela ficou ok ali. Ele tem cintura também, que é uma catraca, bem barulhenta. E é bom que a cintura dele seja assim, por questões de firmeza. Agora, mexer nas pernas, que é a parte mais complicada. Porque como ela não tem uma área de contato muito grande, principalmente nessa perna aqui, não é toda pose que ele fica muito estável. Mas vou falar das articulações. Tem que levantar aqui esse saiote para poder mexer para frente a perna. A rotação fica logo aqui em cima. Eu tava com o braço na frente? Eu tava, né? Deixa eu baixar. Tá difícil? Ó, eu aqui, tô aparecendo, né, visão? Aí a perna funciona assim. A rotação é debaixo dessa parte prateada. Tem que tomar cuidado para não mexer isso aqui para frente, porque não dá certo. Ele vai ter o joelho é aqui. Aí eu vou ter que virar ele de lado para vocês entenderem esse joelho. Esse joelho funciona aqui assim. Tá mostrando certo? Tá mostrando. E também dá para regular o pé. Vou mostrar como é que regula o pé. Também vai para fora, obviamente. Então dá para deixar ele firme. O pé, ele dos dois lados ele vai ter esse movimento assim, que é justamente para você poder abrir mais a perna, e isso ajuda na estabilidade do robô. Ainda mais um robô tão grande assim, precisava mesmo ter essa articulação que torce o pé um pouquinho para dentro, né? Super útil isso. Então, em termos de posabilidade, que é deixar ele em posições legais, ele até que é bastante rico.
E tem muitas catracas. Você viu que conforme eu mexer nas coisas é clac, clac, clac pra todo lado. Só que algumas coisas ele não sustenta muito bem. Como por exemplo, pus a arma aqui, se eu dobrar aqui o cotovelo, ele fica caindo porque ele não tem força suficiente nessa articulação para ficar em pé. Você tem que basicamente levantar o braço inteiro e mesmo assim ainda corre o risco dele ficar assim, sabe, apontando para baixo. Faz um pouco de sentido porque a maioria dos inimigos é menor do que ele, né? Mas se você quiser deixar assim, ó, já fica um negócio meio estranho, arqueado para baixo, porque tem esse problema dele não aguentar muito. Aí tem que dar uma torcida, dar um jeitinho. Ó, ele fica bem gangsta assim, ó, apontando a arma pro lado, certo? Eu acho que esteticamente a única coisa que me incomoda é que a parte de cima do braço dele acaba ficando muito fina, né? Principalmente aqui desse lado do que desse. E é isso, né? Ele combinado, pelo menos na minha opinião, acaba compensando muito os defeitos que eu mostrei nos membros individuais ao longo de todas as revisões, né? Porque, esse robô não tem tal articulação, tem problema aqui, ou ele parece uma caixa de papelão, mas quando combina ele fica mais satisfatório, fica bem mais legal. Isso aqui devia estar assim, ó. Fica bem mais legal. Então eu ouvi muitos amigos meus que têm esse devastador dizerem que só deixam ele combinado, esquecem que ele se torna no time dos Constructicons, porque individualmente realmente eles acabam sendo bem inferiores à forma combinada. Eu vou virar ele de lado assim para vocês verem o que acontece, né? Então tem esse probleminha aqui que nesse pé ele acaba apoiando todo o peso só nos braços do robô, então se desencaixar esse negócio aqui, essa parte aqui atrás das rodas, aí ele pode ficar bastante bamba. E ele é bastante compacto, não tem mochila grande nem nada, tem umas coisas espetando para os lados. E, obviamente, ele não foi feito para ser visto de costas, apesar de não ter muitos buracos assim. Se você olhar por aqui, né, dependendo do ângulo, você vê uns buracos de tudo lá dentro, né? Eu acho que talvez o maior problema aqui seja aparecer muito dos robôs atrás das pernas dele. Mas, como eu falei, a gente ignora. Inclusive aqui, ó, tá errado, que isso é para ficar assim, que é para servir de calcanhar, certo? Aqui também deveria ter alguma coisinha para servir de calcanhar, mas até que eu tô lidando bem com ele. Fica esses buracos aqui, fica estranho e tal, mas não é dos piores, digamos assim, não é dos piores. Virar ele de lado aqui também para vocês verem, então ele fica bem esguio, ok? E eu vou ter que tirar a câmera do lugar aí para poder mostrar mais detalhes dele agora. Aquele zoom maroto no rosto, na cara de poucos amigos dele. O rosto todo prateado com essa moldura preta aí, que seria o capacete. Símbolo Decepticon bem marcado no meio do tórax dele, com essa asa delta, ou seja lá o que é isso que eles inventaram de botar no peito dele. Então, um braço, que é aqui a escavadeira, já segurando a arma, né? Vou mostrar o outro aqui. Também as mãos são iguais, e aí cintura e tal. Interessante que ele fica com as esteiras dos dois veículos aparecendo, uma de cada lado, mas de cores diferentes, obviamente. Se ele fosse um estilo Megazord ou coisa assim, a cabine do piloto ficaria aqui. E as pernas, né? Desse lado a gente vai ter a betoneira, essa betoneira estranha que eles inventaram. Fica um barril de combustível, sei lá o que é, pendurado assim para trás. Desse lado aqui vai ser esse outro veículo. O calcanhar dele é meio estranho, porque é dividido em dois, é como se fosse um sapato de salto alto, e o salto é dividido em duas partes. Basicamente dois robôs de ponta cabeça aqui segurando o peso, e o símbolo Decepticon fica
ponta cabeça aqui. Então, mostrando aí os detalhes desse devastador da Hasbro. Antes desse Combiner Wars, o único Devastator que eu tinha na coleção era esse, que é da linha Classic, que saiu há muitos anos atrás. Eu mostrei aqui na Dinastia. Então eu estou colocando os dois lado a lado para vocês verem a diferença. Isso sim é um devastador, né? Aqui uma comparação com duas figuras que eu sei que vocês sabem que são bem grandes, que é à esquerda o Combiner Wars Menasor e à direita o Ultra Magnus Masterpiece. Então o Devastador Combiner Wars é quase o dobro do tamanho deles. E agora mais uma comparação de tamanho. Muito obrigado por acompanhar mais esta série de revisões aqui na Dinastia Transformers. E fique ligado que nesse ano que segue, 2020, tem muito mais. Até mais, galera!